Ciência, não tem problema. Não é um problema meu e nem é um problema de Deus. Você tem o direito de não se livrar. O lance é que, quando o texto diz humilhem-se, é para você abrir o coração e dizer, Senhor, meu problema é esse. Admito que eu gosto, sabe? Admito que eu quero continuar vivendo essa vida. E algumas vezes, se você disser para Deus, Deus, eu ainda não quero me livrar disso, mas eu quero querer, isso me ajuda a querer. Deus consegue entrar no problema com você e te ajudar a querer. Vire o seu livro para a página 170, e eu quero te mostrar uma coisa na página 170, lá no finalzinho da página, penúltimo parágrafo, aonde está escrito assim, ó, existe um porém. Viu aí? Penúltimo parágrafo, aonde está escrito, existe um porém. Na frente de existe um porém, coloque número 1 e grife, existe um porém, esses defeitos são parte integral de nós. Se Deus os tirar, nunca mais seremos os mesmos. Olha só, uma das razões por que a gente não quer se livrar dos vícios e dos problemas que estão na gente é que a gente já aprendeu a viver com eles. A gente não gosta das desgraças que eles atraem, mas a gente gosta da parte boa. E quando eles forem tirados de nós, a gente não vai ser mais a mesma pessoa. Eu me lembro de um rapaz que ele me procurou para pedir ajuda, porque o pai dele pediu para ele me procurar. Ele era filho de um pastor e, como filho de pastor, ele precisava de um certo comportamento. E uma vez, numa situação lá, ele criou uma confusão no meio da ceia do Senhor dentro da igreja, e aí fez o pai dele passar vergonha. Ele me procurou. E quando ele me procurou, ele falou pra mim, Jucimar, eu queria que você fizesse cura interior comigo. E aí, eu, sabendo da situação, perguntei pra ele, filho, você quer que eu faça a cura com você, ou você só está aqui porque o seu pai mandou? Ele disse, porque o meu pai mandou. Então eu perguntei, mas isso significa que você está satisfeito com a sua situação, que você está bem assim? Ou significa que você veio porque seu pai mandou, mas você quer ajuda? Ele disse para mim, depende. Eu perguntei, depende do quê? E então ele lançou a pergunta. Ele falou assim, depois que a cura terminar, depois que eu fizer tudo que é para fazer no programa de cura, eu vou ficar bonzinho assim igual a você? Aí eu disse, e se for? Ele disse, olha, se for para eu fazer cura e ficar bonzinho igual você, eu não quero não. E eu perguntei, por quê? Ele me disse, olha pastor, lá na minha igreja, o meu pai é pastor, eu sou filho de pastor, e por eu ser filho do pastor, ninguém me respeita, minha vida parece que é dar conta de todo mundo, e as pessoas se metem na minha vida e ficam querendo controlar a minha vida, e eu não posso ser esse cara bonzinho, eu tenho que dar uma de doido, porque quando eu dou uma de doido, as pessoas me respeitam e saem da minha frente, e me deixam em paz. Então eu não quero não. Eu não quero mudar não, eu quero ser assim mesmo, quero ser estourado, quero explodir, quero mandar as pessoas saírem da minha frente, porque aí elas me respeitam. Então eu disse para ele, filho, eu vou dizer para o seu pai que você não tem problema nenhum e que você está bem. Mas se algum dia você quiser realmente ajuda, vem e a gente matricula você no programa de cura, a gente vai te ajudar. Porque você gosta dessas características que estão em você. Então a gente vai mudar isso pra quê? Tem coisas na gente que nos faz muito mal, mas que já faz parte da gente. Já faz parte da imagem que nós construímos para mostrar para o mundo. E mais, já faz parte do conjunto de ferramentas que a gente usa para lidar. Aí a pergunta que eu e você temos que fazer é, eu quero mesmo deixar Deus tratar isso? E se eu não quero, então é melhor admitir, assumir que eu não quero e deixa rolar.
Para eu não ficar botando culpa em Deus, ai, Deus não me ajudou, Deus não resolveu. Não é que Deus não resolveu, é que você não quer e não quer de verdade. A segunda coisa que eu quero que você marque aí na página 170, mais para o final da página, onde está escrito assim, no último parágrafo, existe outro problema. Coloque número 2 aí, circule o número 2 grande, e aí grife. Existe outro problema. A maioria de nossos defeitos tem nos servido de alguma forma. Sabe qual é a grande verdade? Vou te contar um segredo, mas que fique entre nós. A grande verdade é que a maioria absoluta dos problemas emocionais que nós temos, das dores que nós sentimos, das desgraças emocionais que nós sofremos, de alguma forma, elas nos dão lucro. Se não desse lucro nenhum, a gente já teria se livrado delas. Se ainda está aqui, é porque de alguma forma eu gosto disso. Mas pastor, como é que eu vou gostar de uma coisa que me faz mal? Você não tem ideia do quanto a gente gosta de coisa que faz mal. Eu me lembro de uma irmã que já estava num estágio avançado do ministério do programa de cura. Já tinha melhorado muito. Quando ela entrou no programa, ela tinha uma depressão permanente. E ela começou a fazer o programa de cura, começou a se alegrar, começou a sair, passear, participar da vida, se envolver com o grupo de apoio dela da igreja. A vida dela estava muito melhor. E então ela teve uma recaída muito forte, parou de frequentar o programa, e ela não queria falar com ninguém. E aí alguém que liderava o grupo dela disse para mim, pastor, a fulana disse que ela só fala se for com você, que ela não quer falar com ninguém. Então fui lá para falar com ela. E depois de falar com ela e tentar descobrir o que aconteceu na recaída, num dado momento a ficha dela caiu e ela me disse assim, pastor, antes de eu fazer cura, eu era uma pessoa doente o tempo inteiro. Sempre deprimida, sempre mal, sempre sofrendo. Só que o meu marido e os meus filhos viviam colados em mim. Viviam grudados em mim, me protegendo, me dando remédio, preocupado, me ligando o dia todo. Chegavam em casa e corriam para o quarto para ver como é que eu estava. Eu melhorei. Eles me abandonaram. Ninguém liga mais para mim, ninguém quer saber o que eu estou fazendo, ninguém quer saber como é que eu estou. Eu não significo mais nada para eles. Pastor, não está valendo a pena ser uma pessoa curada. Por que estou compartilhando a situação dessa senhora com você? Para ajudar você a entender que a maioria dos nossos problemas nos rende algum tipo de dividendo, nos rende algum tipo de recompensa. Se não rendesse, nós já teríamos nos livrado dele. Então, vire para a página 171 e grife, logo na primeira linha, se Deus os tirar, perderemos algumas características nas quais nos apoiamos até aqui. Trabalhando esse mesmo tema. Tem coisas que se Deus tirar, você perde apoio. E ele tem de entender que vai viver sem determinados tipos de apoio, vai ter de crescer para determinadas áreas. Pula 2 linhas e grife. A vida velha, mesmo com muitos defeitos, pelo menos é a vida que conhecemos bem, sem novidades nem surpresas. Muita coisa que a gente não quer deixar Deus resolver, a gente não quer porque nos faz sentir seguros. Dói, mas é onde eu me sinto seguro. Sabe um fenômeno que muita gente não entende? E esse fenômeno se repete muito. Algumas mulheres que vieram de famílias disfuncionais, onde tinha um pai abusador, um pai violento, um pai malvado, verbalmente e fisicamente violento, elas acabam se casando com um homem tão violento quanto. E aí, como esse fenômeno se repete muito, a pergunta que muita gente faz é: por que essa mulher, vindo de um lar onde a violência reinava, a maldade reinava, o abuso reinava, por que ela vai para um lar
tão abusador quanto o lar dela. A razão é porque esse lar abusador dá para ela a segurança que ela precisa para continuar vivendo a mesma coisa. Na página 171, no próximo parágrafo, eu quero que você grife, ou faz uma chave do lado assim, desse próximo parágrafo, até a palavra plena até aqui. Deixa eu ler para vocês e você acompanha aí no seu livro. Próximo parágrafo, onde começa assim, ó. Para alguns de nós... Show? Então tá, então acompanha aí. Para alguns de nós, estar no controle tem sido uma defesa muito importante para a sobrevivência. Prontificamo-nos para que Deus tire nossos defeitos, arriscando-nos, não estaremos mais no controle. Se Deus estiver no controle, só Ele saberá para onde nos levar. Na teoria, é maravilhoso ter Deus no controle. Na realidade, porém, esse controle pode ser muito assustador, sobretudo se não experimentamos isso de forma plena até aqui. Coloque uma chave do lado desse meio parágrafo para você se lembrar de um exemplo. E do lado da chave você coloca assim, exemplo. Para quê? Para você entender que coisas doentias que nos fazem mal, de alguma outra forma, também nos fazem bem e nós não queremos nos livrar disso. Vire para a página 172. E aí no segundo parágrafo dessa página, aonde está escrito assim, precisamos avaliar, faça um asterisco do lado da palavra precisamos avaliar e grife a primeira e a segunda linha. Precisamos avaliar os padrões que se repetem em nossos relacionamentos, procurando identificar defeitos de caráter. Qual é a visão que o David trabalha? Às vezes, no nosso comportamento doentio, nós não percebemos que determinadas coisas se repetem. Então, por exemplo, todo mundo me rejeita. Isso não é normal. Quem é todo mundo? Não, todo mundo. Me dá uma lista aí de 5 pessoas. Fulano me rejeita, Beltrano me rejeita, o outro me rejeita, o outro me rejeita. Então, não é normal que todo mundo está fazendo isso com você. O mais comum é que você está fazendo isso com todo mundo. Um padrão normal de avaliação na escola. Se um aluno tirou nota baixa e todos os outros alunos tiraram nota alta, esse aluno tem problema. Mas se todos os alunos tiraram nota baixa, então o professor deve estar com problema. Não pode ser todos os alunos maus alunos. Não pode. Do mesmo jeito, tem alguns padrões que se repetem na nossa vida e nos parecem ridículo pensar que fomos nós que fizemos. Vou te dar um padrão ridículo. Por exemplo, eu fui assaltado. Não fui, é só um exemplo. Eu fui assaltado 10 vezes no centro da cidade. Quem mais foi assaltado 10 vezes no centro da cidade? Ninguém. Ninguém é assaltado no centro da cidade. Só eu. E eu sou assaltado 10 vezes. Então, se esse padrão de ser assaltado no centro da cidade se repete, meu filho, tem que ter alguma coisa errada com você. Não, pastor. É porque todos os ladrões têm um problema comigo. Não, é você que tem um problema com todos os ladrões. Então, padrões que se repetem precisa ser avaliado. Ninguém gosta de mim porque todas as pessoas são problemáticas. Não, se ninguém gosta de você, tem algum problema com você. Vamos descobrir isso. Todas as pessoas que eu conheci até hoje me trataram mal na primeira semana. Então tem alguma coisa errada com você na primeira semana.
Para quê? Para você parar de se enganar e admitir que você está fazendo alguma coisa que está atraindo o problema. E quando você descobre que você está fazendo alguma coisa, você tem que se perguntar, eu quero continuar com isso? Quero, então beleza, então ninguém tem nada com a sua vida. Você quer continuar, continue. Mas é preciso admitir que se a coisa está se repetindo, então o problema é com você e não com os outros. O David trabalha no próximo parágrafo, onde está escrito outra área que devemos examinar. Eu acho que é muito importante esse parágrafo inteiro. Então eu quero que você coloque uma chave nele, outra área que devemos examinar, e coloca do lado assim, importante, tá bom? Dentro do sexto passo, lembra que nós estamos trabalhando a questão de você precisa querer a cura, você precisa querer a libertação. Então o David trabalha assim. Outra área que devemos examinar refere-se à nossa habilidade de respeitar os outros e assegurar que eles nos respeitem. Você tem dificuldade de respeitar os outros exercendo facilmente domínio, manipulação ou controle sobre eles? Ou, ao contrário, você tem dificuldade de dizer não, sempre deixando os outros fazer o que querem com você e justificando-se como servo ou alguém cujo amor suporta tudo? Deixa as pessoas invadir demais a sua vida? Ou, em vez disso, você é que as mantém às distâncias, não permitindo que ganhem acesso ao seu coração? Nessa área aqui, contém a questão do auto-engano. Tem muita coisa na nossa vida que somos nós que estamos fazendo, reclamamos dizendo que os outros estão fazendo e nós não tomamos postura. Então, por exemplo, uma pessoa me reclamou que todos os amigos dela vivem explorando ela. Eu não tenho um amigo que me ama de graça. Todos os meus amigos me exploram. Eles só me procuram quando precisam de mim. Mas se todos os seus amigos te exploram, então você está procurando amigos que te exploram. Tem que ter alguma coisa com você que produz isso. Não pode todo mundo ser problemático. Tem que estar em você. Se ninguém te respeita, o problema não está em ninguém, está em você. Você não se respeita. Se ninguém toma iniciativa e você tem que controlar todo mundo, você tem que tomar iniciativa, você tem que fazer tudo andar porque as pessoas não fazem, não pode estar nas pessoas, tem que estar em você, você que é o controlador da história. Então é preciso ter coragem de